meu nome é Moacir e eu quero falar com você sobre ser relevante. Por que o tema relevante? Porque nós estamos vivendo em um momento em que a sociedade necessita, está carente, mas quando nós olhamos para a forma como que a sociedade pensa relevante, somente a história dos vencedores é que conta, ou seja, somente aquele que alcançou o auge da sua carreira, aquele que conquistou muitas coisas, e somente aquela pessoa é considerada relevante. Mas eu quero mostrar para você que as coisas não são bem assim. Eu quero, primeiro, já que vamos falar sobre relevantes, precisamos entender o que significa relevante. A palavra relevante, ela carrega consigo vários sinônimos, que nós podemos falar alguns aqui. Ser relevante é ser importante. Ser relevante é ser pertinente. Ser relevante também é aquele que se sobressai, ou seja, que sai de uma normalidade. Ser relevante é alguém considerável. Ser relevante é alguém que se destaca. Pensando nisso, e trazendo isso para um contexto da Palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar um texto que eu tenho meditado nele, tenho pensado com relação a ser relevante e com relação a essa palavra, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, aonde nós podemos ver o apóstolo Paulo falando sobre Timóteo, e ele está ali dando alguns ensinamentos, dando algumas direções, e Paulo faz uma citação extremamente considerável. Ele fala no versículo 5 exatamente que ou seja, a fé não fingida que habitava em Lóide, que habitou em Eunice, agora estava em Timóteo. Qual a importância disso? Gente, há uma construção geracional que começa na avó, passa pela mãe e está no presente momento sobre a vida do filho. E isso é muito importante, nos leva a pensar sobre o assunto, a tentarmos compreender essa referência aqui feita. Se nós olharmos para o contexto Lóide e Eunice, nós vamos compreender que as mulheres nesse período, elas não eram muito citadas, seja na Bíblia ou seja em qualquer outro escrito desta época. Então as mulheres, elas dificilmente eram citadas, seriam citadas em algum escrito. Mas neste momento, este livro foi escrito aproximadamente em 62 a 67 depois de Cristo, e neste período essas mulheres foram citadas. E isso as torna pessoas extremamente relevantes. Como que nós podemos pensar isso? Nós poderíamos falar aqui de várias outras mulheres que estão na Bíblia. Nós poderíamos falar de Raabe, nós poderíamos falar de Débora, nós poderíamos falar de Ruth, de Esther, de Maria, mãe de Jesus, mulheres notáveis. Mas a história que envolve Lóide, envolve Eunice, ela tem um contexto muito interessante, que é justamente a dessa construção geracional que nós podemos ver. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo chega para Timóteo e ele fala: a fé não fingida que existia em Lóide, sua avó, ela está em você. Estou convicto do que ela está em você. Eu tenho certeza que ela está em você. E isso é muito interessante. Isso é de extrema relevância para esse tempo. Essas mulheres, elas exerceram as suas funções nesse período e elas ainda acharam tempo para serem exemplos que ficaram marcadas para a posteridade. Não só para a posteridade do Timóteo, mas para a posteridade de todas as nações, podemos dizer assim. Aonde essas referências relacionadas a Lóide e a Eunice têm chegado.
Quantas famílias talvez sejam transformadas por um contexto iguais ao da Lloyd e de Eunice, por inspiração a essas mulheres. Não estou falando de mulher porque não tinha um personagem masculino na Bíblia para referenciarmos. Não, pelo contrário, muitos são as pessoas que poderiam ser reverenciadas aqui. Mas eu estou falando destas mulheres porque elas foram um exemplo, elas foram notáveis, elas se destacaram no seu tempo. Uma coisa importante a gente compreender que o passar dos anos deixaram registrada a história dessas mulheres. E essa história chegou até nós, até esse momento, onde nós estamos falando em ser relevantes e nós estamos lembrando-nos delas. Eu quero dizer para você que se você é um cristão, você precisa começar a avaliar alguns contextos. Você precisa começar a avaliar algumas coisas e ver como é que a tua história tem sido escrita. Qual a relevância da tua história em meio à sociedade? Como eu falei, a sociedade está carente de pessoas a seguirem. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. O próprio apóstolo Paulo falou também que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, todas essas direções, todas essas palavras estão nos direcionando a sermos referência em meio ao contexto ao qual vivemos. Seja esse contexto familiar, seja a sua empresa, seja a sua igreja, seja a sociedade do seu bairro, a sua comunidade. Aonde você está, você precisa ser esse referencial. Nós precisamos suprir a carência que está no mundo. Nós precisamos suprir a carência que está na sociedade ao nosso meio. Nós não podemos apenas olhar e falar, olha, essa sociedade está em decadência. Nós não somos chamados só para apontar o problema. Nós somos chamados a sermos parte da solução dos problemas. Sim, como cristão, eu e você, nós somos chamados a sermos parte da solução dos problemas. Caso contrário, tudo que nós falamos ou discursamos não tem sentido. Tudo que nós dizemos que acreditamos, se não vivemos, isso não passa de uma falácia apenas. E nós precisamos ser diferenciados. Nós precisamos ser cristãos relevantes. Nós precisamos ser relevantes em meio a esta sociedade. Ela precisa de pessoas relevantes. Não relevantes porque conquistaram muitas coisas, mas relevantes porque carregam dentro de si um conceito eterno de uma vida de amor, de paz e de alegria. Pense comigo. Seja um cristão relevante.